E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos agora para a nossa última parte sobre improbidade administrativa, beleza? Essa é a parte 7 e nós vamos falar sobre o artigo 10A, que é a novidade legislativa que a Lei Complementar 157 trouxe, beleza? Esse assunto, como você verá, ele é bem pequeno e simples, sabe? Eu só coloquei numa parte destacada porque, como é uma novidade legislativa, a chance de ser cobrada é muito grande, sabe? As bancas gostam muito dessas novidades. Por isso que eu trouxe num vídeo especial só para dar um destaque. Mas como você vai ver, não acrescenta muito a tudo aquilo que a gente já estudou nas 6 partes anteriores. Beleza? Vamos lá, começando pelo próprio dispositivo legal. Artigo 10A da Lei de Improbidade Administrativa. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão, destaque para esse ação ou omissão, a gente vai comentar mais daqui a pouco, para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 10A da Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116 é aquela que trata do imposto sobre serviços, sabe? Imposto de competência municipal, previsto lá na Constituição, e que o município taxa os serviços que são prestados na sua área de jurisdição, beleza? Por quê? Porque que esse artigo ele foi introduzido para combater a guerra fiscal, tá? Vários municípios, principalmente municípios limítrofes, sabe, em casos de conurbação, como era o caso ali de Osasco e São Paulo. Osasco, o que fazia? Cobrava uma taxa de ISS bem pequeno. Para quê? Para atrair as empresas para saírem do município de São Paulo e irem para o município de Osasco. Essa norma, acrescida em 2016 pela Lei Complementar 157, ela visa combater essa guerra fiscal. Combater como? Olha só aqui o caput do artigo 8º-A. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. Então, a partir de agora, de 30 de dezembro de 2017, a alíquota mínima para ISS é 2% em qualquer município do Brasil, tá bom? E mais, o parágrafo 1º vai falar: o imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros que façam o quê? Que resultem em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput. Ou seja, a alíquota mínima do ISS é 2%. Se o município resolver conceder isenções ou qualquer outro tipo de benefício tributário, essa alíquota mínima ainda terá que ser igual ou superior a 2%, tá? E se o município descumprir isso? Se o município descumprir, além de sanções para a própria entidade municipal, nós teremos ato de improbidade administrativa pelos seus gestores. Esse é o artigo 10A. É para esse caso específico de descumprimento à alíquota mínima do imposto sobre serviços. Beleza? Vamos agora resolver a primeira questão. Era preciso uma lei complementar para criar essa hipótese de improbidade? Para tratar de ISS, sim, é preciso lei complementar. Isso decorre do próprio artigo 156 da Constituição Federal, que fala que compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza e tem que estar definido em lei complementar. Tem que estar definido não só quais são os serviços, mas também as hipóteses de isenção, de qualquer tipo de benefício, fato gerador. Então, para tratar de ISS, não tem erro, é lei complementar. Agora, para criar uma espécie de improbidade administrativa sobre ISS, é preciso lei complementar? Não é preciso. Olha só, para tratar de improbidade, não precisa lei complementar. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição diz que tem que estar previsto em lei. Quando a Constituição fala lei, só lei, simplesmente, é lei ordinária. Beleza? Então, não era preciso lei complementar para criar esse novo tipo de improbidade. Mas por que fizeram lei complementar? Porque eles já estavam tratando do ISS como um todo.
Então, eles não iam dividir em duas partes e fazer, olha, agora que vamos tratar só de ISS, agora só de improbidade sobre ISS. Não, o legislador achou mais fácil reunir tudo dentro da mesma lei complementar. O STF entende que é possível, que é válido, jurisprudência muito antiga e consolidada, tanto que eu nem trouxe aqui porque já está muito consolidado, isso é bem batido. E mais, se no futuro se quiser alterar esse artigo 10A, não precisa de lei complementar, tá? Embora ele tenha sido instituído por lei complementar, ele pode ser alterado por uma lei ordinária. É assim que o Supremo entende esse assunto ali desde a década de 70, pelo menos. Beleza? Então, vamos seguindo. E quais são as características essenciais que você tem que saber sobre esse artigo 10A? Primeira coisa, ele exige conduta dolosa, tá? Como já vimos em vídeo anterior, só existe um tipo de improbidade que admite conduta culposa, que é o artigo 10, tá? É quando gera lesão ao erário. Por que só esse artigo 10? Porque a lei falou, tá? O artigo 10 fala conduta culposa ou dolosa. Todos os outros artigos não usam essa expressão culposa. Por isso, para todos os outros artigos, o STJ entende que só vale a conduta dolosa, inclusive para esse artigo 10A. Esse artigo 10A, obviamente, ainda não tem jurisprudência a respeito, mas é pacífico na doutrina que é só conduta dolosa. Não há discussão a respeito. Segundo ponto relevante, a ação de improbidade, ela pode ser proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. E aqui já é bom você se ligar em quem é essa pessoa jurídica interessada. A princípio, é o município que institui o ISS, porque ele vai estar tendo uma arrecadação menor do que deveria ter, beleza? Então, esse município, inegavelmente, é pessoa jurídica interessada. Agora, a doutrina aponta que também os municípios que se sentirem prejudicados por essa alíquota menor de ISS. Você lembra aquela introdução que eu fiz no começo do vídeo, falando que esse artigo 10A ele serve para combater a guerra fiscal? Pois é, a guerra fiscal é quando um ente federativo tenta tributar abaixo do outro para atrair suas empresas, suas indústrias, seus negócios, tá? Então, o município que se sentir lesado porque o outro está adotando uma alíquota menor, ele pode ser considerado pessoa jurídica interessada. Então, no exemplo que eu usei, o município de Osasco pode apresentar essa ação de improbidade, mas o município de São Paulo também pode. E os estados e a União? Aqui, como eu disse, esse assunto ainda não tem jurisprudência. Talvez o STJ resolva mudar tudo isso daqui. Mas, por enquanto, o que vale, que é o que está na lei e é o que a doutrina defende, é que, a princípio, Estado e a União não ajuizam a ação de improbidade com base no artigo 10. Agora, os casos práticos às vezes são mais criativos do que os nossos doutrinadores. Então é possível que surja algum caso prático que o Estado se sinta pessoa jurídica interessada para apresentar essa ação de improbidade. Mas por enquanto prevalece que essa hipótese não existe e não irá existir. Beleza? Mais um ponto importante. É possível a modalidade omissiva, tá? Lembra que lá quando a gente viu a redação do artigo 10A eu falei para prestar atenção naquela conduta comissiva ou omissiva? Olha só, imagine que determinada gestão, determinado prefeito, coloque a alíquota do ISS em 1%, beleza? Ele está incorrendo em improbidade administrativa pelo artigo 10A. Agora, o próximo prefeito ganha as eleições, toma posse e não altera essa lei municipal que coloca o ISS em 1%. Esse prefeito novo que não fez nada, ele só tomou posse e ficou quietinho, ele está incorrendo numa conduta ímproba? Tá bom? Então, o prefeito novo, ele tem o dever de corrigir a legislação de ISS que contrariar essa alíquota mínima de 2%. Se ele não corrigir, ele vai responder a uma ação por improbidade. Beleza? E é o que nós colocamos aqui nesse comentário abaixo. Beleza? Vamos agora para o último ponto. Eu falei até que esse vídeo ia ser curto. O último ponto tratando do artigo 10A. Quais são as sanções cabíveis? Aqui eu trouxe uma tabela que eu já coloquei no vídeo anterior que tratou de sanções, tá?
Dando uma olhada nas estatísticas do YouTube, eu vi que mais ou menos 50% das pessoas que assistem aos nossos vídeos assistem pelo celular. Se você está assistindo pelo celular, talvez você não consiga ver essa tabela direito, viu? Aí eu recomendo que você vá lá no nosso site e baixe, tá? Tá lá gratuito esses slides aqui, é só chegar lá e pegar. Então, por quê? Porque é bem importante você memorizar essa tabela. E para o artigo 10A, a gente vai ver que só existem 3 espécies de improbidade. 3 espécies de sanção por improbidade. Primeiro, perda da função pública, ou seja, o agente pode perder a função, geralmente o prefeito municipal. Depois, suspensão dos direitos políticos, e essa suspensão é de 5 a 8 anos, tá? E a terceira é a multa civil. E como se calcula essa multa? É até 3 vezes o valor do benefício. Essa multa é salgadíssima, viu? Porque empresas geralmente pagam muito ISS. E se você pega um agente público e condena ele a pagar 3 vezes o valor do benefício indevido, é muito difícil um patrimônio de pessoa física que dê conta dessa multa. Então, se você pretende ser prefeito, muito cuidado com o ISS, viu? Porque essa multa é para destruir o patrimônio de qualquer um. Beleza? Como eu falei, esse assunto do artigo 10A é bem simples e é só isso que a gente tem para analisar aqui. Beleza? E o importante é isso daqui, ó. Agora, você não tem mais desculpa para errar qualquer questão envolvendo improbidade, beleza? Nesses 7 vídeos tem material suficiente para você fechar qualquer questão de improbidade administrativa em prova para advocacia pública, beleza? Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário aqui em qualquer um dos vídeos sobre improbidade ou lá no Instagram. É isso aí? Vamos junto, galera!